Aqui, glória a Deus, né? Eu vou deixar aqui uma mensagem aqui, né, que é muito importante para a gente que está servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo e também para quem é membro, né? Para quem é membro da casa do nosso Senhor Jesus Cristo, né, igreja? A palavra de Deus, irmão, é muito importante, que diz assim, veja, eu vou deixar um versículo aqui, Coríntios, né? 1 Coríntios 6 e o 12, que diz assim, ó, o nosso corpo são morada, são membro de Cristo, né? O nosso corpo são membro de Cristo, né? E diz assim o 12, todas coisas me são lícitas, mas nem todas coisas convém. Todas coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa, né? É muito importante. Vamos ler aqui o 13. Os manjares são para o vento e o vento para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o nosso corpo. Olha, irmã, essa palavra aqui, essa mensagem do Senhor, é uma mensagem que a gente tem de ler a Bíblia e tem de compreender, né? Que a Bíblia, irmã, tem muita gente que lê, né? E fazendo as coisas erradas do mesmo jeitinho, né? A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o quê? É morada do Espírito Santo de Deus, né? É morada do nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que a gente estamos na presença do Senhor Jesus Cristo, aquele que faz parte da Santa Ceia, que é membro, que está tomando a Santa Ceia, a gente tem que ter maior cuidado quando a gente for tomar o corpo de Jesus e o sangue, né? Porque a partir do momento que você está tomando aquele sangue, né? Ali já vai o quê? O Espírito Santo, ele vai reinar dentro de você, né? E o corpo dele vai reinar dentro de você. Aí Jesus diz, né, que às vezes que a gente... Aí ali Jesus diz o quê? Que ele vai fazer presente dentro de você, né? Aí Jesus diz aqui, ó. Ele faz aqui. Porque foste comprado por um bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É muito importante essa palavra, gente. Gente, quando a gente está sendo membro da casa do Senhor, né? Tá servindo ao nosso Senhor de todo jeito, a gente tem que ter muito cuidado para o Espírito Santo não afastar da gente, né? Do nosso corpo. Porque ele diz tudo, que o nosso corpo é a morada dele. E muito, irmão, que toma a Santa Ceia, né? Toma a Santa Ceia, fica em vaidade, não é isso? Quando ele diz o nosso corpo, é braço, é perna, é cabeça, é tudo. Você já viu, irmão? Tem tanta gente que toma a Santa Ceia, né? Toma a Santa Ceia, ele pinta cabelo, né? Faz sobrancelha, usa batom, usa esmalte. Ele já está dizendo tudo. Que o nosso corpo é a morada dele, do Espírito Santo de Deus. Aí, às vezes, você está doente, você quer uma cura, como é que o Espírito Santo que habita dentro de você vai ter poder de lhe curar?
não tem poder de curar, porque se afasta, né? O Espírito Santo, irmão, quando ele diz, o Senhor diz que ele mandou o quê? O Consolador para consolar o povo dele, né? Consolar, qual é o Consolador? É o Espírito Santo que habita na gente. É o Espírito Santo que está habitando na gente. Então ele diz, a gente tem que ter maior cuidado para que a gente, esse Espírito Santo não afaste da nossa presença. Porque é muito importante, irmão, o Espírito Santo na nossa vida, né? E esse Espírito Santo que habita em você, se você der lugar, ele vai mostrar os dons celestial, né? Dom de revelação, tudo isso. Porque o Espírito Santo habita dentro de você, né? E ali vai mostrar o que vai acontecer na face da terra, né? Você que tem esse Espírito Santo de verdade, porque não é todo mundo que tem Espírito Santo não, viu? Eu vou dizer uma coisa. Não é todo mundo que tem o Espírito Santo de Deus não, irmão, né? A ver o povo, diz que tem muito que está na presença de Deus, diz que tem o Espírito Santo, né? A ver é mentira. Porque o Espírito Santo, irmão, ele é manso e é humilde. O Espírito Santo, ele não grita, ele não é nervoso, né? O Espírito Santo, ele é manso. Ele é manso. Então você, né, que está tomando a Santa Ceia, tem que ter maior cuidado. Mais cuidado. Para que o Espírito Santo, mano, não afasta de você. Muitas vezes você está querendo a resposta de Deus, está querendo uma vitória de Deus, mas não está conseguindo a vitória. Mas, irmão, por que eu não estou conseguindo essa vitória? Porque você, né, está dando lugar para o Espírito Santo afastar de você. Afastar de você. A palavra de Deus diz, irmão, que a gente tem que ser... A gente tem de morrer para o mundo. Morrer para o mundo, né? E viver para Jesus. Morrer para o mundo e viver para Jesus. A partir do momento que você aceitou Jesus, você vai o quê? Viver para Jesus. Viver o quê? Lendo a palavra, né? Louvando a Deus. Deixar as coisas de vaidade de lado. Porque as coisas de vaidade não vêm de Deus, viu, irmão? As coisas de vaidade vêm de o quê? De espírito de pombagira. Irmão. As coisas de vaidade vêm... Essas coisas, toda coisa de vaidade, vem isso, né? Você que pinta os seus lábios, que usa maquiagens, chama o espírito de pombagira. Você que tem dom celestial, Deus vai lhe mostrar. É muito importante, irmão. Eu não sou de entrar, né? Assim, falando da palavra do Senhor. Mas eu digo uma coisa, né? Se Deus mandou eu passar a palavra dele, eu estou entregando. A palavra do Senhor é muito importante. Então a gente tem que ter um maior cuidado. Você está pedindo o quê? Não está pedindo algo ao Senhor? Quem vai trabalhar por você? Não é o Espírito Santo? É o Espírito Santo que habita em você. E outra coisa, Jesus não vai descer do céu para te dar vitória, não. Você tem de agir ali a partir do momento. É você, o Espírito Santo, que vai presente em você. Né? Você é o Espírito Santo. Ele é que vai trabalhar por você. Porque Jesus enviou o Consolador para o povo dele. Só que muito não está orando para ver o Consolador que habita dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Ora da labacinda canta lás. Lacinda labacinda lás. O nosso Deus, irmão. Deus não vai descer do céu porque tem muito em vaidade. Aí pede a benção, entra ano, sai ano e não chega a vitória. Por quê? O Espírito Santo ali, ele quer dar vitória a você. Agora você que não está dando lugar. Porque ele tem de levar o seu pedido para o céu, para o Pai.
que é o anjo que vai levar, que é o Espírito Santo que habita dentro de você. Ele tem de levar lá para trazer a resposta para você. Será que a gente está preparado para receber essa vitória do anjo? Porque a partir do momento que a gente vem e vai dar do anjo, não vai ter força de entregar a vitória, não. Não tem força. Quando ele chegar para entregar a vitória, irmão, olha, a gente, irmão, que tem os dons, a gente passa muita humilhação, muita prova. Agora é prova espiritual. Não é prova carnal, não, é espiritual. Porque o demônio, irmão, ele luta por todo lado. Porque você tem algo do Senhor. Você tem algo do Senhor. E ele sai lutando por todo lado. Né? Você se lembra ali como Jesus, ele foi tentado 40 dias, 40 noites? Foi espiritual. A partir do momento que ele desceu as águas, né, igreja? E o Senhor, ele diz para aquele, tem que ter cuidado no teu corpo, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Ele habita. Né? Aí, o Senhor, ele fala que a gente tem que ter maior cuidado do nosso corpo. Amém?